Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez, nós vamos deixar a poderosa e infalível Palavra de Deus, através desse canal a qual Deus, Ele tem, vamos assim dizer, alcançado vidas, alcançado pessoas, graças a Deus por isso, porque o objetivo desse canal é exatamente esse, alcançar vidas, alcançar pessoas. E eu conto com a tua ajuda, tá bom? Você pode aí deixar o seu joinha, deixar o seu like, Se você ainda não é inscrito, eu peço que, por gentileza, você possa se inscrever, tá bom? Ajude o Evangelho a ser pregado, vamos fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15. E eu falo para você que eu estou feliz, porque Deus tem abençoado a minha vida, o meu ministério, e eu desejo a mesma coisa na sua vida, tá? Você que me assiste agora, tá certo? Você que já é inscrito, compartilhe, deixa o seu like. Você que ainda não é, se inscreva. E também compartilhe e deixa o seu like, ok? Eu tenho um vídeo que eu gravei falando sobre lutas, desnecessárias, Eu falei que existem lutas que Deus, Ele não quer que a gente passe, Existem sofrimentos que nós não precisamos passar, não necessitamos passar. Que Deus nos livra, Aí eu falei que muitas das vezes a pessoa passa por causa da rebeldia, por ir contra a vontade de Deus, E se por um lado existem lutas desnecessárias, por outro lado existem lutas em nossa vida, existem problemas em nossa vida que são necessários, Por mais que às vezes seja difícil a gente ouvir esse tipo de coisa, E é claro que ninguém quer passar por luta, É claro que ninguém quer passar por momento difícil. É claro que não. Eu também não quero. Nós não queremos, Eu não vou orar a Deus pedindo a Deus, Deus, me manda a luta, eu quero passar por problemas. Ninguém vai fazer esse tipo de oração. Mas mesmo que a gente não queira, meu amigo e minha amiga, elas vêm. E qual é o propósito na vida do cristão das lutas? É exatamente para a gente se tornar mais forte. É exatamente para a gente crescer na vida espiritual. Não só na vida espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. É para isso que existem as lutas. É para isso que existem os momentos difíceis. Esses dias eu estava meditando sobre a Ana, Eu não vou ler sobre ela aqui, porque eu preparei outro texto, mas eu estava meditando na Ana, A Ana, ela não podia ter filhos, E o seu marido, ele tinha duas mulheres, ele tinha a Ana e tinha a Penina, E constantemente a Penina, ela zombava de Ana, Ela fazia, vamos assim dizer, chacota, porque a Ana, ela não podia ter filhos, ela não podia engravidar,
E a Bíblia diz que por causa disso a Ana ela não comia e não bebia. Em outras palavras, né? Ela estava entrando até num estado de depressão por causa disso. Mas entenda bem, a Ana, ela precisava da Penina. Por mais que às vezes seja difícil da gente entender isso, mas é verdade. A Ana precisava da Penina. Por quê? Se não houvesse a Penina na vida de Ana, a Ana ela nunca ia tomar a decisão de se levantar contra aquela situação. A Ana ela nunca iria ir para o altar e fazer um voto com quem? Né? Com Deus. Porque foi isso que ela fez. A zombaria da Penina impulsionou a Ana ela tomar a decisão de revoltar-se com aquela situação e tomar uma decisão e buscar Deus. Então, a Penina era necessário na vida de Ana. O Davi, o rei Davi. O Davi ele chegou uma grande oportunidade na vida dele. Mas o Golias era necessário. Porque se o Golias não tivesse cruzado o caminho de Davi, o Davi ia permanecer como um pastorzinho de ovelhas, um pastor de ovelhas. Então o Golias precisava cruzar o caminho de Davi. O Daniel, a gente sabe que Deus, ele não livrou Daniel da cova, mas Deus ele livrou Daniel na cova. Ou seja, Deus não livrou Daniel de passar pela cova, mas Deus livrou Daniel lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus não livrou eles da fornalha ardente, mas Deus estava com eles lá dentro. Então, meu amigo e minha amiga, as lutas elas são necessárias. Existem coisas que a gente não pode evitar em nossa vida. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, que o apóstolo Paulo, uma certa feita, deixa eu tomar um gole d'água. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele tinha um espinho na carne. E por 3 vezes ele orou para que aquele espinho na carne fosse tirado dele. Se você puder ignorar todo o barulho, né, o que eu sempre falo, ainda não tenho um estúdio próprio para fazer a gravação, então sempre fica um barulho no fundo, né? Você possa ignorar. Então, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele orou para que aquele espinho fosse tirado dele. E a Bíblia diz que Deus, na 3ª vez, respondeu para ele e falou: olha, a minha graça te basta. Então Deus não tirou o espinho de Paulo, mas Deus o fortaleceu. Deus o fez ficar forte. Deus o fez ficar estruturado, né? Então as lutas, elas, por mais que a gente não queira, mas existem lutas que são necessárias. Que nós, como um bom cristão, um bom homem de Deus, um bom servo de Deus, uma boa serva de Deus, nós precisamos passar. Olha o que Jesus disse lá em João. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia aí. João capítulo 16, o versículo 7. Jesus estava dando as últimas instruções para os discípulos estavam todo mundo triste. É lógico, né? Os discípulos conviveram 3 anos com Jesus, né? E aonde Jesus ia, os discípulos estavam juntos. Então já pensou? Você conviver 3 anos com uma pessoa e de repente agora você vai
vai se despedir dessa pessoa. Não é fácil não, né? E os discípulos estavam todo mundo triste, todo mundo chateado, todo mundo de cabeça baixa. Para você ter uma ideia, quando Jesus foi orar no Getsêmani, os discípulos estavam dormindo de tanta tristeza, um sono profundo de tanta angústia. É aquela pessoa que está em depressão, né? Ela só quer dormir, ela não quer saber de nada, né? Então os discípulos, ele estava, não estou dizendo que os discípulos estavam em depressão, tá? Mas os discípulos estavam dormindo um sono profundo, de tanta tristeza. E aqui Jesus, ele sabia que o discípulo estava triste, porque Jesus iria ser morto, crucificado, ia passar pelo mártir, né? Aí no versículo 7, olha o que Jesus diz, ó. Eu vos digo a verdade, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. É necessário que eu vá para que eu vos envie o Consolador. Ou seja, Jesus, o que ele quis dizer para os discípulos? Eu vou precisar ir. Se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Ou seja, se eu não for, não vai ter como o Espírito Santo vir sobre vocês. Então, às vezes, é o que muitas pessoas não entendem, meu amigo e minha amiga. Às vezes a pessoa está esperando uma grande vitória. E eu sei que você que me assiste agora está esperando uma grande vitória. Quem não está? Mas eu te digo, antes dessa grande vitória, a luta vai ter que vir. O problema vai ter que vir. O teste vai ter que vir. A dificuldade vai ter que vir. Porque se a luta não vir, a vitória não vem, meu amigo e minha amiga. Se o problema não vir antes, não há solução depois. Não há vitória depois. Aí no versículo 21, do mesmo João 16, olha o que ele diz, ó. A mulher que está para dar à luz sente dores, porque está chegando a hora. Continua, olha só. Mas depois que a criança nasce, ou seja, ela sente alegria por ter nascido o bebê. Ou seja, Jesus, ele comparou as lutas como uma dor de parto, né? Você que é mulher, você sabe disso. Quando você está prestes a dar à luz, né, você sente aquela contração, aquelas dores terríveis, aquelas dores que não é fácil de passar e só você pode passar. Por mais que a pessoa pegue na sua mão e fale assim, eu estou com você, eu estou do teu lado, mas é só você tem que passar, né? Se sente uma dor terrível. Mas Jesus disse que depois que a criança nasce, ela sente alegria, porque a criança nasceu. E o engraçado, né? Que tem pessoas que falam assim, tem mulheres que falam assim, né? Eu não quero ter mais filho, não. Mas a mesma mulher que fala isso já tem 5, 6, 7. Isso é porque existem dores, imagina se não houvesse. Ou seja, a dor ninguém quer passar, eu não quero, ninguém quer. Mas muitas das vezes ela é precisa. Muitas das vezes ela é necessária. Tá bom? Aí no versículo 22, Jesus, ele conclui dizendo, né? Porque Jesus sabia que os discípulos estavam tristes. Aí no versículo 22, Jesus, ele encerra, né, dizendo, ó, vocês agora estão tristes, vocês sentem tristeza agora, mas eu voltarei para vocês e vos verei novamente, e a vossa alegria virá, que ninguém pode tirar de vocês. Então Jesus, ele consolou os discípulos.
Aí você me pergunta, mas Jesus não poderia ter evitado o discípulo de passar por aquelas dores? Não, meu amigo, minha amiga. É o que eu acabei de falar, é a nossa mensagem. Os discípulos precisavam passar por aquilo. Eclesiastes 3 diz que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Ou seja, existe o tempo do choro. Existe o tempo do sofrimento. Existe o tempo do dia mau. Infelizmente, nós não queremos, mas ele existe. E pode ter certeza, como diz o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem. Pode ter certeza disso. As lutas é para te deixar cada vez mais forte. Perdão, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Posso orar por você? Talvez você tenha enfrentado grandes lutas na sua vida. Talvez você está aí de cabeça baixa, desanimado, pensando em desistir de tudo. Não faça isso. Deixa eu orar por você. Aliás, deixa eu orar junto com você. Vamos orar. Você quer preparar o teu copo com água aí? Tua peça de roupa, fotografia? Vamos orar. Deixa eu orar junto com você. Espírito Santo de Deus, quero apresentar a vida de cada pessoa que me assiste, meu Pai, que acompanha essa mensagem, meu Deus. Que talvez essa pessoa, meu Pai, tenha passado por grandes problemas, por grandes lutas. Luta na família, luta espiritual, luta financeira, meu Pai. Luta na saúde, talvez essa pessoa tenha enfrentado um grande problema de saúde. Meu Deus, eu te peço, alcança essa pessoa. Fortalece essa pessoa, meu Pai. Essa pessoa que está até pensando em desistir de tudo, em largar mão de tudo, meu Pai. Meu Deus, que ela seja agora envolvida pela Tua presença. Que ela seja agora, meu Pai, abraçada pela Tua presença. Abraçada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ah, meu Deus, que o Teu Espírito agora alcance essa pessoa, Pai. Que ela sinta o consolo do Senhor. Que ela sinta, meu Pai, a presença do Teu Espírito, o abraço do Teu Espírito, Pai, levantando, fortalecendo, ó Deus, ajudando, meu Pai, essa pessoa a se manter de pé. Que aquele que está caído, o Senhor ajude a se levantar, meu Pai. Seja qual for a necessidade, o problema que essa pessoa tem enfrentado, que o Senhor ajude essa pessoa, meu Pai, a passar por isso, a resolver essa situação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece, meu Pai. Ajuda, meu Pai, essa pessoa. No nome de Jesus Cristo. Que ela seja cheia da Tua presença. Que ela seja cheia do Teu poder. Que ela seja cheia, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Que ela seja cheia, meu Pai, da Tua força. Em nome do Senhor Jesus. E que ela seja abraçada pelo Senhor, Pai. Eu consagro a peça de roupa, copo com água, fotografia, tudo que está perto desse aparelho celular, ou computador ou tablet, não sei através do que essa pessoa me assiste, ou da Smart TV. Ó Deus, que se ela seja alcançada agora pelo Senhor, pois eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus, e Jesus te abençoe. Levanta a tua cabeça, porque Deus é contigo. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus, Ele me permitir.